repórter de política eu nunca fui, ou nunca tinha sido até esse exato momento na Costa Rica. Eu saí do Rio de Janeiro e vim até aqui para cobrir as eleições. Vai ser escolhido o novo presidente do país e o resultado me interessa pouco. Eu tô aqui para observar o processo. O clima, as ações, reações, confiança, desconfiança, o desencanto e o encanto da democracia costarriquenha. A anciã democracia de la República de Costa Rica, resistente a golpe de Estado, estado de sítio, à prova de ditadores. Pense nos países latino-americanos. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Nicarágua, Salvador, Peru, Brasil. O que não falta é referência histórica de regimes totalitários. Agora o oposto. Pense num país que tem escapado da onda ditatorial. Exatamente. Por isso é que eu estou na Costa Rica hoje. Enquanto eu planejava a minha viagem pela América Central, li que as eleições para presidente da Costa Rica seriam no dia 5 de fevereiro de 2006. É claro que eu não poderia perder, e ainda bem que eu não perdi, porque a eleição foi quente. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu vou conversar com duas costarriquenhas, Dínia Monge, de 28 anos, e Maritza Gonzalez, de 46. Dínia veio estudar administração aqui no Rio há 2 anos. Maritza mora no Brasil desde 1986 e trabalha como agente de turismo. As duas adoram o Brasil, mas também têm vontade de morar novamente na Costa Rica. Eu passei 20 dias por lá. Agitação, muito barulho, engarrafamentos grandes. Tudo isso eu só vi no dia da eleição. Choveu a semana toda e hoje, finalmente, até o sol se tocou, que o dia é especial. Acordei cedo, dormi mal, eu estava ansioso para gravar. Outra oportunidade como só daqui a 4 anos. A disputa da vez é entre Oscar Arias e Otón Solís. Eles são os 2 principais candidatos a presidente. O clima está tranquilo, senhor? O clima no, está um pouco nublado. Devo admitir que a capital San José não entraria na minha lista de lugares imperdíveis da Costa Rica. Aqui se concentra mais da metade do comércio do país, mas como eu não vim fazer compras... Do que eu mais gostei na cidade, sinceramente, acho que foi do meu hotel. Digo, das pessoas que trabalham nele. Na verdade, é um albergue. Simples, pequeno e onde todo mundo me pareceu bem politizado. Hay varios candidatos, pero todavía la gente, una mayoría, está indecisa de ver a quién va a darle su voto. Y ya no se está viviendo como hará 8, 12 años atrás. Que iba uno totalmente decidido a la mesa. Yo ya voy decidida con por quién voy a votar. Hoy yo ya voy. ¿No decidido sino contento? Sí, Muy contento porque uno va a ir a votar. Es decir, voy a ir a dar mi voto por esta persona porque sé que de alguna manera va a tratar de sacarnos adelante. Se siente, Oscar Arias, presidente! Se oye, se siente, Oscar O candidato Oscar Arias é uma celebridade nacional e talvez o costarriquenho mais famoso mundialmente. Ele foi presidente do país de 1986 a 1990. Na época, propôs um acordo de paz para acabar com as guerras civis em 2 países vizinhos, El Salvador e Nicarágua. E o acordo foi assinado 1 ano depois, em 87. Por causa da iniciativa, Oscar Arias ganhou o Prêmio Nobel da Paz daquele ano. Vamos. Vámonos a ganar.
ele tem uma imagem muito boa, ou teve uma imagem muito boa até alguns anos atrás, porque ele conseguiu projetar uma Costa Rica pacífica, uma Costa Rica democrática, uma Costa Rica estável. Isso acontecia de fato, só que ele conseguiu fazer essa divulgação para fora. Eu acho que como consequência disso a gente começou a receber investimentos, o turismo aumentou e a situação do país em geral melhorou. Então ele é respeitado, o governo dele anterior foi bom. Eu ainda era nova nessa época, mas essas eram as percepções que você captava, né? ¡Danis! ¡Oscararias! ¿Puedes decir su foto? Pues no sé, porque estoy muy indecisa, la verdad. El candidato que más fuerte se ve, el que tiene más posibilidades de ganar, la verdad no es de mi preferencia, no es de mi elección, entonces podría votar por cualquier otro solamente para que no quede la persona que está en primer lugar en las encuestas, que es Oscar Arias. Es Oscar Arias, sí, Partido de Liberación Nacional. ¿Usted, Lisbeth, votó hoy? Todavía no. ¿No? La verdad que todavía no. De pronto ahora más tarde, antes de que cierren las urnas. ¿Usted va a votar o no va a votar como un protesto? Ay, híjole, yo creo que todavía no estoy segura si realmente iré a votar o qué. Porque como decía Cristina, uno está todavía indeciso. Uno no sabe si será el bien ese candidato que es el que está pues con más fuerza, ¿verdad? Acompáñeme al muchacho, llévalo al liceo. ¿Ah? Acompáñeme al muchacho. Está bien, con mucho gusto. O voto aqui na Costa Rica é uma espécie de dever moral. Está escrito na Constituição que todo costarriquenho com mais de 18 anos tem que votar. Mas na prática não há nenhuma punição para quem não for às urnas. Não precisa nem justificar a ausência. Sim, você tem que conscientizar o cidadão a que é um dever que você está participando da vida política do país, né? Que você tem que estar consciente do que você vai fazer, né? E compartilhar com as pessoas essa responsabilidade de eleger um governante, né? Eu acho que desde esse ponto de vista é muito positivo ver o voto através da conscientização, não da obrigatoriedade. ¿Vas a votar? Ya voté. ¿Ya voté? A las 6. ¿A las 6? De la mañana. ¿El primero? Creo que sí. Eso fue en de Zampa. Es que allí... ¿Cuántos años tú tienes? 19. 19. Sí. Bueno. Ahí están todos los compas, los carros. Ajá. Há quem diga que a Costa Rica é a democracia mais antiga da América Latina. Há quem diga que é a nossa vizinha Colômbia. Depende do ponto de vista. O primeiro presidente colombiano foi eleito em 1863. Aqui na Costa Rica, as eleições presidenciais só começaram quase 20 anos depois, em 1882. A diferença é que o regime democrático costarriquenho foi interrompido pouquíssimas vezes, e isso já faz tempo. A última intervenção não democrática no governo aconteceu em 1948. O resultado da eleição naquele ano foi duvidoso, e por isso alguns grupos de esquerda se revoltaram e tomaram o poder depois de uma breve guerra civil. Mas logo em seguida, em 1953, o país voltou a ter eleições diretas. A democracia costarriquenha, então, nunca mais foi interrompida. ¿Quién va a ganar? Otto Solís. Oscar Arias. No, Otto Solís. Va a ganar Oscar Arias. No. ¿Otto Solís o Oscar Arias? Oscar Arias. Va a ganar Oscar Arias. No, Otto Solís. Eu
peguei essa estrada uma semana antes das eleições, exatamente no domingo anterior. Viajei 3 horas da capital São José até uma cidadezinha chamada Curré. Em Curré, quase toda a população é indígena. Todos na expectativa, assim como eu, para a chegada do candidato Otón Solís, o grande rival de Oscar Arias. Está en política, ¿verdad? Buenos días, señor. ¿Ah? Foto instantánea de 1 minuto. Hay momentos de amargura, no hay soledad. Solís me pareceu uma pessoa bem simples. Faltava só uma semana para as eleições e eu não tive a menor dificuldade para me aproximar. ¿Usted qué equipo es? ¿Del Brasil? Porque há muito o que fazer em termos de integração da América Latina. É uma preocupação para você? Lamentablemente, en Costa Rica y Centroamérica se ha aprobado un tratado de libre comercio que nos vincula de manera unilateral y sin los balances adecuados con Estados Unidos. Y yo creo que nosotros debemos atender el llamado del presidente Lula para hacer un tratado que integre a Centroamérica con el Mercosur. Y debo decir que si gano la presidencia, mi primer viaje va a ser una cita que le voy a pedir al presidente Lula. Eso lo he anunciado aquí por todo el país. Simbólicamente aquí todos los presidentes van primero a Estados Unidos. Una vez electos, yo voy a ir a hablar con Lula. Índios na Costa Rica. Essa não é uma cena comum. Se Solís convencesse todos os indígenas do país a apoiá-lo, poderia receber mais ou menos 40 mil votos. Eles formam 1% da população costarriquenha. Ao todo, são 4 milhões de habitantes. Que tal trocar armamentos por educação e saúde? É mais ou menos isso que a Costa Rica tenta fazer há mais de meio século. No próximo bloco. A palavra democracia quer dizer governo do povo. A Costa Rica é considerada modelo de democracia estável. Mas será que o povo de lá realmente fica por dentro de tudo o que acontece no governo? Hoje eu estou conversando sobre política com 2 costarriquenhas que moram aqui no Rio de Janeiro. Elas não puderam votar nas eleições de 2006, mas sempre acompanham a movimentação política lá na terra natal. Es un brasileño él. Buenos días. Es brasileño, Sandy. Sí, ya. Áltela. Venga, mi amor. Es que todas... No, mami, ya. No, ya. Bonitos. São José está me parecendo mais organizada do que a maioria das capitais latino-americanas. Sinal de violência nas ruas até agora, nenhum. Dia de votação é sempre agitado, mas tudo segue tranquilo. O povo costarriquenho tem uma tradição maravilhosa, a de ser pacifista. Senhor delegado, muito gusto. Muito gusto. Eles dificilmente resolvem alguma questão na base da violência.
Aliás, o país que tiver algum tipo de problema com a Costa Rica vai ter que procurar uma solução diplomática ou fazer guerra consigo mesmo. Porque a Costa Rica nem exército tem. A Constituição de 1949, que está em vigor até hoje, aboliu as Forças Armadas. Para manter a ordem, o país conta apenas com a Guarda Civil e um corpo de guardas rurais no interior. O que vocês acham do fato da Costa Rica não ter exército? Eu acho o máximo. Eu gosto muito, uma coisa também que me enorgulhece do meu país. Sabe que a gente não investe dinheiro, perde dinheiro nesse tipo de atividades, que realmente também não precisa. Eu entendo que Costa Rica, por ser um país pequeno, obviamente não precisa tanto dessa proteção quanto países maiores que nem o Brasil. Se é um dinheiro jogado fora que pode ser reinvestido, pode ser usado de outra forma, né? Assim que foi, pelo menos, eu não tinha nascido nessa época, mas assim que foi vendida a ideia de não vamos mais jogar dinheiro fora com o exército e vamos investir em educação. E eu imagino que de alguma forma se foi, porque hoje os resultados são evidentes, né? Que você acha, sem dúvida foi uma decisão sábia, né? De muita sabedoria. Eu acho que foi a grande partida para o que Costa Rica é hoje, né? O nível de educação do país, né? Quer dizer, isso foi em 1948, né? Aí, a partir disso, Costa Rica disse, não, vamos então ter um exército de maestros, né? Um exército de professores. E então isso foi muito forte, ser maestro na Costa Rica em uma época era uma coisa de muito prestígio, né? Isso é muito bacana, não tinha ouvido essa referência ainda, de um exército de professores. Um exército de maestros. Um país que não gasta nem um centavo com as Forças Armadas. Realmente sobra mais dinheiro para investir em educação, saúde. Decisão simples, né? E sábia. A Costa Rica tem o Índice de Desenvolvimento Humano, o chamado IDH, mais alto da América Central. Ou seja, é o lugar onde se vive melhor por aqui. Mesmo assim, claro, está bem longe de alcançar países como o Canadá e os Estados Unidos, os vizinhos ricos da América do Norte. Me encantó su uñas. Democracia sólida, índices sociais relativamente altos. Nem parece que eu estou falando de América Latina. Mas, como diz o ditado, quem sai aos seus não degenera. Os costarriquenhos têm preocupações muito parecidas com as nossas. Corrupção, por exemplo. Essa é uma questão seríssima por aqui. 2 presidentes do país, inclusive, já foram presos por causa disso. Os costarriquenhos, de uma maneira geral, me contavam que 2 ex-presidentes foram presos com certo orgulho. Eu acho que assim, isso aconteceu quando eu já estava aqui. Eu me lembro que no início eu falei, que vergonha, nossa, que vergonha, sabe? Tipo, vergonha pro país em geral, na mídia e tal. Orgulho pelo combate, mas depois eu falei, mas pela coragem, né? Pela coragem de ser ele mesmo que denuncia, né? Realmente eu acho que uma coisa de admirar. Porque se vê muito pouco, né? Não se vê no Brasil um político importante indo pra cadeia. E Calderón, que vem de uma família bem tradicional, né? Quer dizer, o pai dele foi presidente. Há una sensación de desencanto de la gente con la política, con los políticos, ahora en Costa Rica? Bueno, bastante, se ha notado bastante el desencanto que hay. Hace muchos años, hace unos 8 años era muy divertido, en todo el país era una gran fiesta realmente. Los costarricenses disfrutábamos mucho y esperábamos con mucha ansiedad esta fiesta. Esta fiesta, pero hoy por hoy la gente está muy desencantada por cuanto hay mucha corrupción, hay mucha... sí, está muy desmotivada. Como decía Marixa anteriormente, la gente pues
Desde una semana antes ya se miraba las banderas, había música. En las casas se ponían las banderas, llegaban a pedir si era posible poner las banderas en la casa, en los edificios, en los árboles, en los parques, en todo lado. Y un beso para Brasil. Pero no está grabando de verdad, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Qué va con Oscar Arias, Maritza? Por supuesto voy con Oscar Arias. Apoyo al señor Oscar Arias. Creo que va a ser una gran función para nuestro país. No. Estoy grabando. El pueblo, nuevamente, confiamos en que él va a sacar adelante este país de Costa Rica. País maravilloso. Te amo. Chao. Chao. Vete. Igual. Que Dios los acompañe. Estamos tratando de recuperar mucho de nuestra cultura, de nuestros antepasados. Costa Rica es un país hermoso, de paz. Me siento muy emocionante. Ecológicamente es un país que mundialmente es muy reconocido. Y bueno, amo mi país. Ustedes no cantan, son muy amargadas. Es que muchacho, ese... ¿Usted canta solita? Yo canto solita. Canta muy bonito, ¿verdad? Canta como metía en su tarro. Fim da votação. A contagem de votos ainda está rolando e ninguém imaginava que continuaria rolando ainda por muito tempo. A diferença entre Oscar Arias e Otton Solís, no fim das contas, foi tão pequena que gerou suspeita de fraude. Foi preciso fazer uma recontagem geral. Os eleitores do senhor Prêmio Nobel da Paz, Oscar Arias, já comemoravam, mas só tiveram convicção da vitória 15 dias depois. E aí eu já estava longe da Costa Rica. Eso, pura vida. Das 20 noites que eu dormi na Costa Rica, 9 foram na minha segunda casa, né? O que eu chamo de segunda casa, o albergue em São José. Ou seja, eu tive tempo de observar as figuras impagáveis. Havia o norte-americano que aparecia dia sim, dia não, com uma namorada nova. E ai de quem olhasse por mais de 2 segundos para a namorada dele, ele reclamava. Havia outro norte-americano cujo sonho, na minha opinião, era trabalhar num telejornal como o Homem do Tempo. Sabe aquela coisa? Amanhã deve chover na cidade e a máxima será que vai chegar a tantos graus e tal. Ele só falava sobre o tempo. Chato pra caramba. Havia as irmãs italianas, que eu apelidei rapidinho de a matrona e a fadinha. A matrona era bem gorda, 30 e poucos anos, e o que ela dava de bronca na pobre da fadinha, de 20 e poucos anos, a fadinha não podia fazer nada, coitada. Vou tomar um café, dizia a fadinha. Mas, de novo, você vive se enchendo de cafeína. Por exemplo, era assim a reação da matrona. Tinha um casal dinamarquês, que eu chamava, para mim, né, de El Casal Mucho Loco. A espanhola, que, meu Deus, a espanhola falava 50 palavras por segundo. Que não vamos para a carretera. E eu só respondia, sim, claro que sim, e não entendi uma palavra. E ainda um outro norte-americano, esse para mim, o campeão, que adorava lançar previsões. Um dia ele se aproximou e disse em espanhol: "La democracia no continente americano só será plena quando a máquina do Estado deixar de funcionar como máquina." Ele lançava a frase, pedia licença e dizia, já indo embora: "Explicar é tarefa del próximo."